Deus que nunca perde o controle. Ruth capítulo 1, verso 1. O livro de Ruth ele foi escrito num período bem difícil de Israel. Foi na época que Eli era o juiz de Israel, e numa época em que Eli permitia que os seus filhos fizessem tudo. E a Bíblia diz que houve um tempo de escassez em Israel. Eu quero pedir que você acompanhe comigo, porque muitas vezes pode ser que em algum momento na sua vida você se sinta inseguro por uma circunstância que você esteja vivendo. Ou pode ser que em algum momento você comece a duvidar de uma promessa de Deus para você. Por causa de uma circunstância ou por causa de uma determinada situação. Esse tempo agora que nós estamos vivendo, pode ser que tem pessoas duvidando do poder de Deus. Ou duvidando das promessas de Deus. Mas o ponto é que só tem uma coisa que Deus honra. A nossa fé. Nós precisamos ter fé em momentos de adversidade e tribulação. A fé ela é fundamental para qualquer pessoa. E não adianta você falar que é evangélico, ou católico, ou espírita, ou o que quer que seja. O diabo só respeita aqueles que têm fé. Ele não respeita título de igreja, nada disso. O mundo espiritual respeita, mas aquele que crê, aquele que acredita na palavra de Deus, esse é respeitado no mundo espiritual. Aqui em Ruth capítulo 1, verso 1, quem achou, diga achei. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então, o texto aqui está dizendo que houve um período de escassez em Israel, e o líder dessa família, Elimeleque, com a sua esposa e seus 2 filhos, foram para Moabe. Moabe era uma região que fazia fronteira com Israel, uma região montanhosa, onde é hoje a Jordânia. E eles então saíram de Belém e foram para Moabe. Só tem uma coisa que Deus ele vai nos honrar, meus irmãos, é a nossa fé. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a bênção de Deus depende da nossa fé, do nosso posicionamento de fé. Naquele contexto, a bênção de Deus estava em Israel. Pastor, mas aqui está falando que havia fome na terra, mas isso é só um período transitório. Todos nós passamos por período de transição. Todos nós passamos por períodos de adversidade. A Bíblia não promete que vai acontecer tudo de bom na sua vida. Não. As lutas também elas fazem parte da nossa vida. Elas são parte disso. Sim, a Bíblia fala que havia escassez, mas o lugar da bênção naquele momento era Israel. Se nós não temos uma palavra para sair de onde estamos, então nós não devemos sair. Você só pode sair de onde você está se você tiver uma palavra de Deus. Deus fez você nascer no Brasil, isso tem um propósito. Agora pode ser que Deus leve você para um outro lugar, mas não deve ser por causa de dinheiro. Deus pode até te levar para uma outra nação com o propósito de abençoar aquela nação, sem dúvida nenhuma. Mas isso não era o contexto dessa família. Esse não era o contexto de Elimeleque. Não era necessário que ele saísse dali. O fato é que a bênção de Deus está dentro de nós. Mas uma vez que nós desobedecemos a palavra de Deus, nós podemos atrair sobre nós a maldição. Eu sei que muitas pessoas acabam culpando a Deus pelas coisas ruins que acontecem. Porque é muito fácil e muito simples nós transferirmos a culpa de algo que nós fizemos de errado para Deus ou para qualquer outra pessoa. Essa é a tendência do ser humano. Deu alguma coisa de errado, ele vai tentar transferir a culpa. Desde o primeiro pecado da humanidade, lá em Adão, já foi assim. Um tentando transferir a culpa para o outro. Então preste atenção. As nossas decisões, elas têm consequências. Nós não estamos livres da consequência. É fato que mesmo quando nós tomamos uma decisão errada,
Nós vamos colher a consequência daquela decisão. Mesmo assim, Deus ainda pode restaurar a nossa sorte. Mesmo assim, depois Deus ainda pode nos abençoar, porque Ele não vai te punir para o resto da vida, porque Ele é bom, Ele é um Deus de amor, Ele quer te ver feliz. Mas no contexto aqui, não era necessário que Elimeleque saísse dali, da sua terra, e fosse para uma outra terra. Se a gente lê apenas de forma simplória o texto, você vai pensar, mas havia uma crise em Israel, ele tinha que sair sim. Irmãos, a gente sempre vê pessoas indo embora daqui para os Estados Unidos, em busca de uma vida melhor, de ter mais dinheiro. Ok, eu sei que há pessoas que não têm fé e elas agem pelo natural. Mas o máximo que elas vão conseguir nos Estados Unidos é ter dinheiro. E talvez você pense, mas isso é tudo. Não, isso não é tudo. As pessoas vão para lá, elas trabalham, elas ganham dinheiro, mas elas não têm a prosperidade da qual o Carlinho falou aqui agora há pouco. Elas não têm. Elas não prosperam, porque elas vivem só para trabalhar e ganha dinheiro, ok. Mas foi uma palavra de Deus. Aqui alguns, não, eu quero ir embora daqui porque o nosso país é violento. Isso não é desculpa, é o Senhor que nos guarda. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão trabalha a sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha a sentinela. Os irmãos estão entendendo? Você é uma pessoa abençoada. Agora, quando você sai do lugar da bênção, você cria um problema. Se você faz algo que Deus não mandou você fazer, isso pode ser um grande problema para você. E foi isso que aconteceu aqui, ó. Veja o verso 2. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. As circunstâncias eram difíceis aqui, sem dúvida nenhuma. Mas você não pode sair do seu lugar por causa de uma necessidade. Nós precisamos buscar a solução do problema em Deus, entendendo que nós somos abençoados, porque a fé, ela não olha a circunstância, vai tudo bem, se nunca teve fome na terra, você não vai precisar da sua fé. Simplesmente seu país já está sendo abençoado, ok. Mas nós precisamos da fé para momentos de adversidades mesmo, porque a fé não olha para as circunstâncias. Você não pode ser dirigido pelas circunstâncias, porque isso não é fé. Isso é vida natural, é tudo que o ímpio faz. Mas nós não. Nós precisamos ser guiados por aquilo que a palavra de Deus diz. Elimeleque, ele preferiu acreditar nas circunstâncias do que acreditar nas promessas de Deus. Haviam muitas promessas para Israel, aquela era a terra que mana leite e mel, fica lá. Não desce para Moabe. Não vai dar errado, vai ter problema. A bênção de Deus, meus irmãos, ela está na nossa obediência. Você pode dizer amém? Mas quais são as consequências da incredulidade e da desobediência? O problema é que você pode comprometer a sua descendência, pode comprometer a sua vida e você pode comprometer a sua descendência também. Olha o verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Quando nós andamos num caminho de desobediência, isso pode ser muito terrível e pode ser fatal em alguns casos. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Quando você toma um caminho errado, você pode comprometer sua descendência. Mas eu não estou falando de uma descendência natural. Estou falando da sua descendência espiritual, porque você abre mão do ministério que você tem. Quantas pessoas você conhece que por causa de dinheiro foram embora do país e abriram mão do seu ministério? Perdeu a descendência. Você tem ideia como que vai ser no céu? Irmãos, você vai ser recompensado por tudo que você fez aqui na terra, pelo nome de Jesus lá no céu. Então, nada melhor do que termos aqui uma descendência e desfrutar disso por toda a eternidade. No céu, uns vão ter galardão, outros não. Eu não estou falando que a sua salvação depende de ter ou não uma descendência. Eu só estou falando que se você tiver uma descendência,
e você teve uma motivação correta aqui na terra. Então, nesse caso, você vai ser recompensado por isso. Mas as pessoas, elas estão comprometendo a si mesma e a sua descendência por causa de um caminho errado, um caminho de desobediência. Aqui fala que Elimeleque morreu. Eles ficaram 10 anos naquele lugar ali, e seus filhos também morreram. A descendência foi completamente comprometida ali. Quando nós olhamos para Israel, o país de Israel, que tinha a bênção de Deus, nós percebemos que Israel perdeu isso. Eles não têm mais o lugar da bênção. Porque a bênção hoje está sobre nós, está sobre a igreja, amém, meus irmãos? A bênção não está mais sobre Israel, mas por quê? Por causa do caminho de desobediência que eles entraram. Deus não pôde continuar aquele caminho. E isso foi muito sério para aquele país. Porque eles foram dispersos, expulsos da sua terra para muitas outras nações. E eles perderam não só o seu país, mas eles perderam a condição da bênção, o lugar da bênção. E Deus colocou a igreja nessa posição, a posição de bênção. Quem ocupa somos nós hoje, mas você percebe aqui que Elimeleque morreu e os seus filhos, comprometeu toda a sua descendência, né? Eles estavam no lugar da bênção, na posição da bênção, mas a partir do momento que eles tomaram uma decisão sem consultar a Deus, começou a acontecer tragédias terríveis. Quando você vai para um lugar que você não foi chamado, ou quando você sai da sua nação, sai do seu lugar, isso é sério, porque isso pode te matar espiritualmente. Não vou falar fisicamente também, mas espiritualmente isso pode matar você, matar a sua fé, acabar com você. Irmãos, um jovem, está até aqui, ele estava conversando comigo, que alguém ligou para ele, um parente dele, fora do país, ligou, acho que não sei, Estados Unidos, não sei, e falou como essa pessoa está prosperando lá, e falou, vem para cá, que aqui você vai prosperar em não sei quantos meses, eu já tenho um carro, parece que é um Honda Civic. E na hora ele deu aquela empolgação, ele empolgou, nossa, mas minha prima prosperou lá e tal, né? Se eu for para lá também vou prosperar. Mas aí Deus falou com ele, se você for para lá, você não vai conseguir ficar firme na sua fé. Eu gostei de ouvir dele isso, eu não quero ir, porque eu quero Jesus. Essa é a escolha que nós temos que fazer. Nós temos que escolher Jesus. Agora, há casos que Deus leva pessoas para o Canadá, para os Estados Unidos, ou para qualquer outro lugar, para a África, para a Índia. Os irmãos estão entendendo? O ponto é uma vida de fé e obediência, porque é isso que Deus honra. Deus não perdeu o controle de nada, irmãos. Deus não perdeu o controle da sua vida, não importa o que você esteja vivendo. Aqui agora eu vou até tirar o coronavírus da equação. Não importa o que você está vivendo, Deus não perdeu o controle. Agora, apenas tem uma vida de obediência ao Senhor, que Ele vai honrar a sua obediência. O interessante é que chega uma notícia para Noemi, de que o país onde ela estava, o lugar de onde ela saiu, estava prosperando. Passaram-se 10 anos, e ela ouve a notícia de que Belém estava prosperando. Israel estava prosperando, olha o verso 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Deus sempre vai lembrar de você. Deixa eu te falar, não importa o que você esteja passando, isso é transitório, vai passar, vai passar. Aqui está dizendo, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. A palavra Belém significa casa de pão. Olha o verso 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras no lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Então ela começa a retornar. Noemi começa a fazer o caminho de volta. Você pode passar por um momento de escassez? Sim, eu já passei. Deus não vai permitir que você fique lá. Salmo 37, versículo 25 diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é a promessa de Deus para você. Agora, a pergunta é, você crê nisso? Ou você quer tomar atitudes naturais? Olhar para Moabe naquele momento, ou sair para Moabe naquele momento, era apenas uma atitude natural, mas que custou muito caro para Noemi. Custou muito caro para toda a família dela.
Vou te falar uma coisa, quando nós temos uma percepção errada de Deus, isso é desastroso na nossa vida. Olha o versículo 13. Esperá-lo-íeis até que viesse a ser grandes. Deixa eu ler aqui deixa eu ler a partir do versículo 7. Quando elas estão voltando para Judá. Saiu, pois, ela com suas 2 noras no lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Sabe um grande problema que eu vejo com as pessoas? Quando elas acham que a causa da desgraça delas é Deus. Quando nós temos uma perspectiva errada de Deus, irmãos, quando nós começamos a culpar Deus pelos problemas, isso é muito mal, porque isso só mostra uma incredulidade da nossa parte. As pessoas, muitas das pessoas não conseguem ver a bondade de Deus ao redor delas. Mas quando acontece algo de ruim, elas culpam a Deus. Olha a visão que Noemi tinha. Olha a visão que essa mulher tinha de Deus. Foi Deus que descarregou a sua ira contra mim. Olha aqui. Porque por vossa causa, a mim me amargo ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. A mão de Deus está contra mim. Isso é uma visão equivocada. Você sabe por quê? Porque Deus é bom. O nosso Deus é maravilhoso. Então você tem que ter a percepção correta de Deus para que você seja abençoado. Mas tem muita gente acreditando que o coronavírus é Deus. É Deus tratando com a humanidade, sim, é lógico. Deus está trabalhando por trás de tudo que está acontecendo e Deus permitiu, mas não significa que essa seja a vontade de Deus. É fato que pessoas estão sendo peneiradas nesse momento. A nossa fé está sendo provada, muitos estão se abalando. Muitos nesse momento, meu querido, estão negando Jesus, não tenha dúvida disso. Mas quando nós temos uma percepção errada de Deus, isso leva as pessoas a empobrecerem. Olha o versículo, vamos continuar lendo aqui a partir do versículo 14, até o versículo 22. Então de novo choraram em alta voz, Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. É muito ruim quando uma pessoa que nem estava na bênção, tem uma percepção de Deus mais correta que você, que serve a Deus. Mas Ruth deu uma lição de aliança para Noemi. A mesma aliança que Noemi não teve com Deus, Ruth teve com Noemi. E Ruth falou para ela: não, eu não vou voltar para os meus deuses. Porque a própria Noemi discipulou Ruth. Não, eu não vou voltar para os meus deuses. O seu Deus, o que ela quis dizer foi: o Deus que você falou para mim, o Deus que faz maravilhas, o Deus de milagres, é o meu Deus. Eu não vou te abandonar, eu vou ficar com você. Nós precisamos saber o poder da aliança, o que está por trás disso. Nós vivemos um mundo hoje, pessoal,
que as pessoas elas não têm noção do que é aliança. Porque por qualquer coisa elas abandonam um casamento, por qualquer coisa elas abandonam uma amizade, porque por qualquer coisa elas abandonam uma igreja. Por qualquer coisa, porque não sabe o poder de aliança, assim como Noemi não sabia. Mas Ruth não foi assim. Nós precisamos entender que Ruth era uma mulher moabita. Os moabitas por 10 gerações foram amaldiçoados por Deus. Por 10 gerações. Era um lugar de idolatria, mas aquela mulher, ela começou a servir um Deus verdadeiro, Ruth. Através de Noemi mesmo. Agora aquela mesma Noemi que tinha falado de Deus, agora estava amargurada com Deus. Com a percepção errada de que Deus estava carregando a sua ira contra ela, de que Deus tinha estendido a sua mão contra ela, para puni-la. Ela se esqueceu de que aquilo foi tão somente a consequência de decisões erradas. Vamos ler a partir do verso 14. Então, de novo, verso 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha o que é aliança de verdade. Olha o verso 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas foram até chegarem a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido? Agora, você sabe o que é interessante quando você olha os detalhes da história? Ela diz: me chamem de Mara, não me chame de Noemi. Me chame de amargurada. Não me chame de Noemi. Porque ditosa eu saí, a palavra ditosa é completa, plena. Plena eu saí e voltei de mãos vazias. Isso é sério. O que aconteceu? Ela não teve a percepção de que Deus tinha abençoado ela quando ela estava lá. Eu estava plena quando eu saí, mas eu voltei pobre. Deixa eu te falar uma coisa, você quer prosperar mais? Reconheça o que Deus está fazendo na sua vida agora. Não olha para o que Deus está fazendo na vida de quem está no Canadá, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que seja. Não compare a sua vida com a dela, não. Preste atenção. Ditosa eu saí, completa eu saí, plena eu saí. Mas voltei pobre. Você vê que a percepção de quando eles saíram estava errada. Mas ela precisou passar por todo o processo para entender que quando ela estava na terra de Israel, em Belém, mesmo naquele momento, sendo um momento de escassez, ela estava plena e suprida por Deus. Mas está pouco, as pessoas acham que tudo é pouco. Eu não tenho um carro, eu quero ter um carro. Aí você tem um carro, você quer ter um melhor. Eu não tenho uma casa, agora eu tenho uma casa, mas agora eu preciso ter uma casa muito melhor. Espera aí. Ah, não, mas agora eu não consegui a casa que eu queria, eu não consegui o carro que eu queria, eu vou para os Estados Unidos. Meu irmão, o Deus que te abençoa nos Estados Unidos te abençoa aqui também. Você quer ter um carro melhor, não tem problema, isso não é errado não. Deus te abençoa aqui. Foi isso que ela disse aqui. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Pobre. Olha só, olhe o que Deus está fazendo na sua vida. A mulher sai de Belém, chama Casa do Pão, o lugar do suprimento de Deus, e ela vai para Moabe, ela perde toda a sua família. Você não tem ideia que era ser uma viúva nessa época aqui. A viúva hoje, ela tem uma assistência do governo, naquela época não tinha. Perdeu completamente a descendência, tudo. Perdeu tudo. No capítulo 2, a Bíblia, deixa eu ler, capítulo 2, vai para o capítulo 2, versículo 1, ler a partir do verso 1 até o verso 8. Tinha Noemi um parente de seu marido,
senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Quem era Boaz? Boaz é um homem rico que estava em Belém, e ele tinha plantações ali. E Boaz era o filho de Raabe. Na Bíblia você já deve ter ouvido falar de Raabe, que era a mulher que foi salva quando os muros de Jericó caíram. Raabe era a mãe de Boaz. E Boaz era um homem rico. Ruth, verso 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora, está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Ruth começa então a colher nos campos de Boaz. Eu sei que o contexto aqui talvez seja difícil de entender, porque isso não acontece hoje. Mas naquela época, quando eles iam fazer a colheita, as pessoas pobres, elas podiam vir atrás para pegar a sobra. Mas tinha que ser permitido pelo dono. Os pobres eram autorizados pelo dono e vinham atrás para colher o que sobrava. Então elas ficavam pegando aquela sobra ali para levar para casa. E foi isso que aconteceu com Ruth. Ela foi lá pegar aquilo que sobrava, o resto. Mas quando eu olhei para esse texto aqui, esse texto me lembrou de um outro texto que aconteceu com Jesus. Quando Jesus estava nas regiões de Tiro e Sidom, e uma mulher grega de origem, uma mulher ciro-fenícia de origem grega, saiu até Jesus. E ela pediu para que Jesus curasse a filha dela, para que Jesus expulsasse o demônio da filha dela. Se eu não me engano, está em capítulo 15, né? Se eu não me engano, é capítulo 15 de Mateus. E aí, quando Jesus estava passando, Jesus falou para ela: não é bom o pai tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela falou assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Quando eu olho para Ruth, eu me lembro do texto de Jesus, e Jesus falou assim: pode ir que a sua filha foi liberta. Ruth estava colhendo o que sobrava, o resto. O que ninguém queria. Naquele dia ali, ela colheu mais de 20 quilos de cevada, porque a colheita aqui era de cevada. Ela estava rebuscando os campos, colhendo o que ficava para trás. Mas quando nós olhamos para essa história de Ruth, de Boaz, de Noemi, de Elimeleque, nós vimos, na verdade, a história de Israel e a história da igreja. Nós vemos nessas passagens Jesus através de Boaz, porque ele era o parente remidor. Jesus é o nosso parente remidor. O que é alguém que é um remidor? É alguém que paga o preço por você. Jesus, ele pagou o preço para que nós fôssemos libertos do pecado, amém? Ele nos redimiu, ou nos remiu. Ele nos comprou. E o preço que nós fomos comprados é o preço do sangue. E quando você segue na história aqui, e agora nós temos que ir lá para o capítulo 4. Vamos ler lá o capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de quem Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: o que aconteceu aqui é que existia um remidor, um resgatador que era mais próximo de Noemi do que ele. E aí Boaz fez o seguinte: você tem o direito de comprar os campos de Noemi.
os campos que eram de Elimeleque, mas você também vai ter que levar Ruth, você vai ter que se casar com ela. E aí o remidor mais próximo não quis. Falou, não, eu já tenho esposa e tenho filhos, e eu não vou querer comprar não. Você pode comprar, Boaz. Vamos para o verso 8. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Então, se ele estava comprando tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom, ele também tinha que assumir Ruth e dar a ela a descendência, porque ele estava comprando aquilo que pertencia a Ruth também. Versículo 10. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os irmãos, dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunha. Preste atenção aqui. A palavra diz que foi lá Boaz, ele comprou os campos que era de Elimeleque, que pertencia a Noemi, e foi assumir o Ruth como a sua esposa. A Bíblia diz que Ruth teve um filho. Ruth teve um filho com Boaz. E quando eu estava lendo esse texto ontem, Deus me mostrou algo muito interessante. Que a descendência de Noemi foi resgatada novamente. E depois que Ruth teve um filho, aquele se tornou um neto de Noemi. Então, novamente, Ruth restaura uma descendência Noemi. Noemi, no contexto espiritual, representa Israel. Israel saiu da posição da bênção de Deus. Assim como Noemi também saiu quando foi para Moabe. E essa condição da bênção de Israel, hoje, ela só pode ser restaurada através da igreja. Só a igreja pode restaurar novamente Israel na posição da bênção a qual Israel teve no passado. Quem vai conduzir Israel para o lugar da bênção novamente é a igreja. Da mesma forma que aconteceu com Ruth. Ruth veio e restaurou a posição de Ruth, de mulher abençoada, de uma nova descendência. Olha o versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Veja que Deus restaura a sorte de Noemi novamente. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Então, perceba que novamente tudo foi restaurado a Noemi, mas isso aconteceu através do neto de Noemi. Aconteceu através do resgatador que é Boaz. Então só Jesus pode abençoar Israel. E isso vai acontecer através de nós, a igreja, porque vai suscitar descendência a Israel novamente. Agora, meus irmãos, tudo que tem na Bíblia existe uma conexão. Não existe nenhum livro como a Bíblia. A Bíblia é um livro tremendo, porque ela tem muitas conexões que são importantes, que mostram que Jesus é o ponto central de tudo. Aquele campo de Belém, campo de Boaz, Boaz era uma pessoa rica, e ali no campo de Belém ele resgata Ruth. Ele se casa com Ruth. Foi naquele lugar que eles tiveram um encontro. No campo de Belém, Boaz se encontra com Ruth. O primeiro encontro deles acontece ali. O campo de Belém era um lugar de alimento. Eles têm um encontro ali, depois eles se casam. Ali acontece o casamento. Isso, o casamento de Boaz com Ruth, fala do casamento de Jesus com a igreja. Porque Ruth era uma moabita. Assim como nós somos gentios e somos a noiva de Cristo, também
Ruth se casa com Boaz, que era o resgatador de Ruth, assim como Jesus é o nosso. Ele nos comprou, assim como Boaz também comprou Ruth. Mas naquele mesmo campo, depois, o bisneto de Boaz, chamado Davi, ele foi chamado para ser ungido rei. Era naquele campo que Davi estava. Sabe por que Davi estava no campo de Belém? Porque o pastor era a figura mais desprezada daquela época. Davi era tão desprezado pela sua família e tão sem importância que ele sequer foi chamado para o banquete com o profeta Samuel. Ele não foi chamado. Sabe onde Davi estava? Nos campos de Belém, apacentando as ovelhas. Foi ali, nos campos de Belém, que Davi estava apacentando as ovelhas. De repente alguém chega e fala: Davi, você está sendo convidado agora pelo profeta Samuel para um almoço. Eu não sei nem se Davi sabia que o profeta estava lá. Os pastores não tinham, naquela época, uma boa reputação. E nada mudou de lá para cá. Continua não tendo. Quando você vai fazer qualquer negócio, nem é bom você falar que é pastor. A pessoa pode não fazer o negócio com você. Mas eu amo ser pastor. As pessoas, elas falam mal, mas eu não importo. Se alguém criticar e falar mal, faz parte. Eu já estou ciente disso. Se você quer ser pastor, também tem que ficar. Davi estava lá no campo pastoreando as ovelhas lá. Ele era o menor da sua casa, o menos importante. Mas Samuel não permitiu que ninguém sentasse à mesa até que chegasse Davi. E quando Davi chega, o menino ainda, 15 anos de idade, ele chega lá, Deus fala: é ele, é esse aí. Pode derramar o óleo sobre a cabeça dele. Depois daquela unção, Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele, e muitos desafios vieram a Davi. Leão, urso, gigantes, e ele venceu todos. E foi lá no campo de Belém. No mesmo lugar onde a igreja se encontrou com Jesus, onde Boaz se encontrou com Ruth. Foi o mesmo lugar onde o maior rei de Israel também foi encontrado. A Bíblia fala que eles estavam, que Deus o viu por detrás das malhadas. Era lá no campo de Boaz. Nós não podemos desprezar as pessoas. Deus sempre age com simplicidade. Deus sempre vai agir no coração de pessoas simples. Muitos séculos depois, foi naquele mesmo lugar, no campo de Belém, ou nos campos de Belém, depois de uma viagem muito desgastante, que José teve que fazer com a sua esposa, Maria. Provavelmente Maria já estava com 7 meses, 8 talvez. E aquela viagem, cerca de 80 quilômetros de Nazaré até Belém, deve ter durado aí mais de, talvez, 15 dias. Imagina Maria, uma mulher com a barriga já grande, tendo que caminhar 80, 100 quilômetros para chegar lá em Belém, porque a família de José era de Belém, e ali estava tendo recenseamento. Eles foram obrigados a irem para Belém. Você tem que viajar com a sua esposa, já com a barriga grande, a pé. Não foi nada fácil. Deve ter sido muito difícil para José e especialmente para Maria. Muito difícil. Mas Deus não perde o controle de nada. Certamente José nem entendia o que estava acontecendo. Ele só estava obedecendo a uma ordem da autoridade. E eles foram até Belém. E a Bíblia diz que chegou o tempo do nascimento de Jesus. Eles estavam nos campos de Belém. E ali ela deu à luz e Jesus foi colocado numa manjedoura, numa estrebaria, lugar onde os animais ficavam. Jesus foi colocado numa manjedoura. E ali ele foi enrolado, a Bíblia diz, em panos. Era simples. E é interessante que a Bíblia fala que brilhou uma luz para os pastores que estavam nos campos de Belém. Aquela luz não brilhou para anunciar as boas novas, ela não brilhou para os mestres da lei. Não foram os rabinos
que viram os anjos e que conversaram com os anjos. Não foram os grandes fariseus, os grandes religiosos, nem os reis que viram os anjos, que viram aquele espetáculo que nós podemos chamar de Natal, foi aquilo, um grande espetáculo de anjos e luzes. Naquele momento, eles viram e começaram a conversar com os anjos. Foram os simples pastores, aqueles que sequer podiam entrar num tribunal, porque eles eram tidos como a pior estirpe da época, as piores pessoas, os mais mentirosos, ladrões. Você vê que hoje não mudou nada. Os pastores hoje continuam sendo acusados de ladrão, de mentiroso e de um monte de coisa. Lucas capítulo 2, verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eu quero te dizer nesse momento, meu irmão, não temas, não temais, não temais. Eis aqui vos trago boa nova, boas notícias, de grande alegria, que o será para todo o povo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Coisa que é mais fácil para qualquer pastor é subir num púlpito e bater na igreja todo domingo. Que vocês são isso, que vocês têm que mudar, que o coronavírus é por causa da igreja, que os problemas do mundo é por causa da igreja. Todo pastor que todo domingo sobe no púlpito e bate na igreja é porque ele não tem revelação. Não tem, pastor que não tem revelação, o que ele tem que fazer? Bater no povo. Mas quando você olha o que é a nova aliança, primeiro, não temais. Não tenha medo, tenha coragem. Tenha fé, acredite. Eis que vos trago boas notícias. De grande alegria. Agora, você fica alegre quando um pastor fala que a culpa do coronavírus é nossa, da igreja? Isso é boas novas? Irmão, isso é espírito de acusação. Mas aqui o anjo falou: eis que vos trago boas novas de grande alegria. O que mudou de lá para cá? O evangelho é o mesmo. O que nós temos que fazer nesse momento agora de fé é pregar o evangelho, as boas novas, de grande alegria. Não importa se tem pandemia, se não tem pandemia. Deus não mudou, Ele não perdeu o controle de nada, meus irmãos. Que será para todo o povo, ou seja, estava aberto para todo mundo a salvação, que era só para um grupo específico dos judeus. Agora não é mais. Por quê? Porque Noemi perdeu o seu lugar. Noemi perdeu o lugar da bênção, agora entrou Ruth. Israel perdeu o lugar da bênção, agora entrou a igreja. É para todo o povo, está aberto para todo mundo. Para o ímpio, para aqueles que estavam servindo outros deuses, adorando outros deuses, agora esses foram colocados na posição da bênção, porque agora eles começaram a adorar o Deus verdadeiro, Yahvé. Foi isso que aconteceu com Ruth. Então, naquele mesmo campo de Belém, foi ali que Maria deu à luz numa estrebaria e colocou o seu filho enrolado no lençol ali naquela manjedoura, ou mais conhecido como coxo para nós goianos. Foi ali que Jesus ficou. O campo de Belém era o lugar onde as ovelhas que seriam sacrificadas no templo eram preparadas. Era lá no campo de Belém que os sacerdotes buscavam aquela ovelha para oferecer como sacrifício no templo. E quando eles chegavam em Belém, eles pegavam a ovelha, eles examinavam aquela ovelha, o cordeirinho, eles examinavam o cordeiro, e se não tivesse defeito no cordeiro, eles colocavam aquele cordeiro numa manjedoura e enrolavam com panos aquele cordeiro e não deixava mais que o cordeiro andasse pelos campos de Belém para que não fosse quebrado nenhum dos seus ossos. Você entende que na Bíblia tudo tem uma conexão? A Bíblia diz que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Nem o osso de Jesus seria quebrado, a profecia era essa. Quando Jesus esteve na cruz,
que eles foram quebrar, porque a morte da cruz era uma morte muito, muito, muito violenta. E ela era muito agoniante. Quando a pessoa fica sem ar, é muito difícil. Nós estamos vendo nos dias de hoje aí o que está acontecendo. E era isso que acontecia na cruz, porque as pessoas morriam ali de asfixia. Porque ela comprimia o seu pulmão, o seu diafragma, e acabava ficando sem ar, respirando menos. E o corpo ia pesando cada vez mais. O crucificado tentava se sustentar ali na mão, mas ia perdendo as forças. E quando o crucificado demorava a morrer, eles quebravam a perna dele, porque no começo tinha uma espécie de banco, que eles se apoiavam nesse banco. Mas quando quebrava a perna, eles perdiam o apoio. Quando foram quebrar a perna de Jesus, eles viram que Jesus já tinha morrido. Então nenhum dos seus ossos foram quebrados. Tudo na Bíblia, meus irmãos, tem uma conexão. Eu quero te dizer uma coisa. O nosso Deus não perdeu o controle de nada. Não vá para Moabe. Eu não estou sabendo de ninguém que quer ir embora do Brasil, não. Mas o que eu estou te falando é, não saia da posição da bênção de Deus na sua vida. Não importa a circunstância. Circunstâncias, elas vão passar. Porque quando Noemi volta para Belém, havia prosperidade naquela terra. Tanto é que ela foi colher nos campos de Boaz. Havia uma colheita abundante ali.